Olá, queridos estudantes do sétimo ano do estado de Rondônia. Eu sou o professor Luciano e vamos estar trabalhando hoje na aula de ensino religioso um tema, olha só, ele é um tema muito especial, que diz respeito a algumas pessoas, ou muitas vezes a nós mesmos, ou pessoas próximas a nós, que fazem parte do nosso convívio social, que merecem ter uma visão, não digo uma visão diferenciada, mas devemos olhar com mais carinho para essas pessoas. Vamos ver o que nós temos para a aula de hoje? Olha só, na aula de ensino religioso nós vamos trabalhar sobre o conhecimento do outro, aceitando pelo que é. Olha só, o conhecimento do outro, aceitando pelo que é. Pessoal, quando a gente fala conhecimento do outro, a gente de fato conhece o outro, a pessoa? Será que eu conheço aquele meu amigo? Ou então, será que o meu amigo me conhece? Porque quando a gente fala o conhecimento do outro, para uma outra pessoa, eu também sou assim. Ela quer me conhecer. Então, a aula de hoje, ela gira sobre um tema bem interessante. Aceitando pelo que é, ou seja, aceitar a outra pessoa da forma como ela é. Vamos lá, então, entender melhor essa aula de hoje? Olha só, a aula de hoje, ela tem como um tema interessante uma situação. Vamos falar sobre o conhecimento do outro, mas dentro de uma história bem interessante, que fala o seguinte: aceitando pelo que é o texto da nossa aula. O dono de uma loja estava colocando um anúncio na porta. Olha só, uma determinada pessoa tinha uma loja. Pessoal, então o anúncio fala sobre cachorrinhos à venda. Então podemos entender que era um lugar, um pet shop ali, onde se tem várias situações. Então estava se vendendo alguns cachorrinhos. Esse tipo de anúncio, ele sempre atrai as crianças, elas se sentem atraídas para verem os cachorrinhos. E logo um menininho, apareceu na loja perguntando: qual é o preço dos cachorrinhos? Ele se interessou e quis saber o preço dos cachorrinhos que estavam à venda. E o dono respondeu: entre 30 e 50 reais. Vai depender do cachorrinho que você queira levar. Então, criou-se uma expectativa. O dono colocou os cachorrinhos à venda, colocou o anúncio ali, e o menino simplesmente logo em seguida, ele quis saber o valor desses cachorrinhos. E o dono responde, entre 30 e 50. Então, querendo ou não, ali já se cria uma expectativa. Só que vamos ver como é que se vai desenrolar essa história. Vamos lá? Então, acontece o seguinte. O menininho, ele colocou a mão no seu bolso e tirou algumas moedas. E ele fala o seguinte: só tenho 2,80. Olha só. Só tenho 2,80. Posso vê-los? Mesmo não tendo aquele dinheiro, o garotinho queria ver os cachorrinhos. Ele se interessou pelos cachorrinhos, mas ele não tinha o dinheiro suficiente para comprá-lo, qualquer que seja. E dependendo do cachorrinho, seria estabelecido um valor, porque como a gente viu, estaria ali entre 2,80, entre 30 a 50 reais. Vamos continuar a história para ver o que vai acontecer?
O homem simplesmente sorriu e assobiou. De trás da loja saiu sua cadela correndo, seguida por 5 cachorrinhos. Então, já que o garotinho queria ver os cachorrinhos, o dono chamou, assobiou e a cachorrinha veio, trazendo seus filhotes. No entanto, um dos cachorrinhos estava ficando consideravelmente para trás, não conseguia acompanhar os demais cachorrinhos. E o menino imediatamente apontou o cachorrinho que estava mancando. E ele perguntou: o que aconteceu com esse cachorrinho? O garotinho se interessou em saber o que tinha acontecido com ele. E o homem respondeu que quando o cachorrinho nasceu, o veterinário lhe disse que ele tinha uma perna defeituosa e que andaria mancando pelo resto da vida. Pessoal, olha só, aquele cachorrinho que ficou para trás, ele tinha uma deficiência. Diferente dos outros que chegaram prontamente com a mãe, ele veio mancando e chegou por último. Só que aquilo despertou um interesse no garotinho. Ele quis saber o porquê aquele cachorrinho era o mais devagar. Por que ele foi o último a chegar? E o dono da loja explicou. Então, ali já se encontra uma situação. Então, para o dono da loja, os outros cachorrinhos eram saudáveis. Aquele nem tanto, porque ele nasceu com um pequeno defeito, uma deformação na pata. E isso lhe proporciona uma certa limitação. Vamos usar essa palavra, limitação. Aquele cachorrinho, ele era limitado a algumas coisas das quais os demais cachorros não eram. Vamos verificar a história como continua? Vamos lá? Olha só, acontece o seguinte, o menino, ele se emocionou muito e exclamou: esse é o cachorrinho que eu quero comprar. Olha só, esse é o cachorrinho que eu quero comprar. Eu quero para mim esse cachorrinho. E o homem simplesmente respondeu. O dono da loja disse o seguinte: não, olha só, você não vai comprar esse cachorro. Se você realmente o quer, eu vou te dar ele de presente. Olha só o que acontece. O dono da loja se recusa a vender aquele cachorro e quis dar o cachorrinho de presente para o menino. O que vai acontecer? Será que o menino vai aceitar esse presente? Vamos verificar lá? Vamos verificar se o garotinho aceita esse presente ou não? O menino simplesmente não gostou e, olhando direto nos olhos do homem, lhe disse: eu não quero que você me dê de presente. O garotinho não quer aquele cachorrinho de presente. Para o garotinho, aquele cachorro vale tanto quanto os outros e ele pagaria o preço completo. E ele diz: agora vou lhe dar o que eu tenho, mas a cada mês lhe darei 50 centavos, até que o tenha pago por completo. Olha só, o garotinho se recusa a aceitar aquele cachorrinho de presente. Estamos falando do cachorrinho que tem a perna defeituosa. Ele se recusa a aceitar aquele cachorrinho de presente, porque para o menino, aquele cachorro, ele também tem valor. E o valor não deve ser menos que os outros, que são consideravelmente saudáveis. O garotinho não acha que aquele cachorrinho que tem a patinha defeituosa, ele não acha que o cachorro tenha menos valor que os outros. Então, ele recusa o presente e diz:
eu quero comprar ele, porque ele tem o mesmo valor que os demais cachorrinhos. Então o garotinho foi enérgico ao recusar o presente e disse: eu só tenho esse valor, mas eu me comprometo a cada mês de vir aqui e te dar uma certa quantia até que eu pague todo o valor do cachorrinho. Interessante essa atitude do menino. Mas olha só, o que vai acontecer logo em seguida? Vamos saber? O homem respondeu: você não quer de verdade comprar esse cachorrinho, filho? Olha só, essa foi a resposta do homem. Você não quer de verdade comprar esse cachorrinho? E ele continua: ele nunca será capaz de correr, saltar e brincar como os outros cachorrinhos. Então, de uma certa forma, o homem já determina que aquele cachorrinho, ele não tem o mesmo valor que os outros, porque pelo simples fato de ter nascido com uma deficiência na perna, aquele cachorrinho, ele não vai ser que nem os outros. Ele vai ser menos que os outros. Então, essa é a visão do homem, do dono da loja. Mas o garotinho tem uma resposta que vai ser bem interessante. Vamos ver a resposta do garotinho? O menino, ele se agachou e levantou a perna de sua calça para mostrar sua perna esquerda, cruelmente retorcida e inutilizada, suportada apenas por um grande aparato de metal. Pessoal, aquele garotinho, ele simplesmente mudou a história, porque quando o homem disse que aquele cachorro seria totalmente diferente dos outros, porque ele tem uma perna defeituosa e não seria capaz de correr e de brincar com o menino, como todos os cachorros saudáveis fazem, essa era a visão do homem. A resposta do garotinho foi mostrar que ele também tinha a sua deficiência. Ele também tinha uma perna defeituosa. Porque a deficiência poderia ser física, no caso. Mas o homem, ele também se mostrou com uma certa deficiência em não perceber o valor daquele animalzinho. Então, o garotinho, ele simplesmente mostra que aquele cachorro tinha um valor muito grande para ele, porque ele entendia, ele compreendia o que aquele pequeno animal iria vivenciar no seu dia a dia. E vamos ver a continuidade dessa história para a gente entender melhor. Então, o garotinho, ele simplesmente mostra que ele também tem uma deficiência na perna esquerda. E o que vai acontecer? Olha só. O garotinho olhou de novo ao homem. Ele volta a olhar no homem e disse: bom, eu também não posso correr muito bem. E o cachorrinho, ele vai precisar de alguém que o entenda. Olha só. O menino, ele simplesmente compreende o que o garotinho vai... Desculpa. O menino, ele compreende o que o cachorrinho vai passar durante toda a sua vida. Ele vai compreender as dificuldades que aquele pequeno animal irá enfrentar durante toda a sua vida. E foi por conta disso, por conta dessa compreensão, que o garotinho quis aquele cachorrinho com a perna defeituosa. Porque o menino, ele também tem a sua deficiência física. Ele compreende, mais do que outra criança, ele vai compreender muito bem o que aquele pequeno animal vai vivenciar durante toda a sua vida. Então, juntos, o garotinho também
devido à sua deficiência, ele não pode correr muito bem. Assim como o pequeno animal, ele também não pode correr. Então ele vai compreender muito bem e ele simplesmente vai aceitar aquele animalzinho da forma como ele é. Pessoal, muitas vezes nós nos recusamos a ter um animal defeituoso, a ter um animal com uma certa deficiência. Se você for analisar, são raras as situações de pessoas que pegam animais com uma certa deficiência para cuidar. Mas tem aquelas pessoas que aceitam aquele animalzinho, pode ser um cachorro, um gato ou qualquer outro animal que tem uma certa deficiência. Mas não são todos que querem um animalzinho com uma certa deficiência. Mas aquele garotinho, ele representa inúmeras pessoas que conhecem, que entendem o que aquela pequena criatura vai passar. Então, vamos continuar analisando os fatos lá para a gente entender melhor o desfecho, como é que vai transcorrer essa história. Olha só, o homem, o dono da loja, ele estava agora profundamente envergonhado e seus olhos se encheram de lágrimas. Ele sorriu e disse para o menino: Filho, só espero e oro, olha só, filho, só espero e oro para que cada um destes cachorrinhos tenha um dono como você. Porque os cachorrinhos, eles necessitam ser entendidos. Isso faz com que nós também sejamos entendidos. Na vida, olha só, não importa como as pessoas são, mas importa que alguém te aprecie pelo que você é, te aceite e te ame de forma incondicional. Pessoal, na nossa vida, na nossa família, ou pode ser até o caso de você mesmo, você pode ter uma certa deficiência física. Assim como na imagem que a gente está vendo aí, vamos focar na imagem agora rapidinho? Olha só. Temos aqui um cadeirante, temos aqui uma pessoa que anda com a muleta, que necessita dela, temos aqui uma pessoa que necessita de uma bengala, temos aqui uma pessoa que necessita de um animal para ele conduzir, porque é uma pessoa cega, e novamente aqui uma pessoa cadeirante. Muitas vezes, eu posso ser essa pessoa que esteja nessa situação aqui, ó. Mas pode ser que seja alguém da minha família que esteja nessa situação. Pode ser um amigo meu de sala de aula que esteja nessa situação. E o que eu vou fazer? Eu vou excluir essa pessoa da minha vida ou eu vou aceitá-la como ela é? Pessoal, não devemos excluir as pessoas da nossa vida porque ela tenha uma deficiência. Porque quando eu falo em deficiência, a deficiência não é somente física. Eu posso ter a mesma deficiência que o dono da loja, ao não concordar que aquele cachorrinho poderia ter uma vida saudável. Muitas vezes a deficiência, ela não é somente física, mas ela é uma deficiência intelectual. Por eu não concordar que aquela pessoa que tenha uma deficiência física tenha uma vida saudável, que ela necessita ser aceita por mim, pelos outros e pela sociedade. Então, necessitamos aceitar as pessoas como elas são, com deficiência física, com deficiência intelectual ou com qualquer outro tipo de deficiência. Porque muitas vezes a deficiência maior, ela pode estar em mim e não querer aceitar o outro, da forma como ele é. Pessoal, olha só, para finalizar essa aula, eu novamente digo para vocês que
daquilo que nós trabalhamos em aula, foi feita uma atividade que vocês irão responder ela. E eu espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se encontra na próxima. Tchau, tchau, pessoal, e até mais.